Bem-vindos à primeira entrevista do projeto 1001 da Dupla 124. Hoje vamos entrevistar o jornalista e professor José Carlos Francisco. Nessa entrevista, falaremos sobre os bastidores da reportagem especial Acre, Faroeste Caboclo, que ganhou entre os anos de 1999 e 2000, na categoria Rádio, os prêmios Vladimir Herzog, Anistia e Direitos Humanos, Embratel, Metodista de Jornalismo e Líbero Badaró. A reportagem é uma denúncia sobre políticos do estado do Acre envolvidos com corrupção. É o caso do deputado federal Hildebrando Pascoal, do PFL, acusado de envolvimento com narcotraficantes. O parlamentar é considerado um grande líder na região, apesar de também ser acusado de mandar matar mais de 100 pessoas. Além disso, Hildebrando Pascoal é acusado de participar do famoso Esquadrão da Morte desde 1985 e ainda de influenciar nas decisões de delegados no prender e soltar de presos. Todos os entrevistados da reportagem foram ameaçados pelo deputado. Veja a seguir a entrevista de Rebeca Vettori com Cal Francisco sobre os bastidores dessa reportagem. Agora nós vamos conversar com o professor e jornalista Cal Francisco sobre a reportagem especial Acre, Faroeste Caboclo. Muito bem-vindo, Cal. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigado. Temos a curiosidade de saber de onde veio a ideia da pauta do Faroeste Caboclo. Esta ideia surgiu da necessidade, de acordo com a minha chefia daquele momento. Eu trabalhava na Rádio Eldorado, uma rádio do Grupo Estado, o Jornal Estado de São Paulo. A chefia entendeu por bem investigar uma situação que ocorria já há alguns meses lá no oeste do país, exatamente o trabalho de um considerado malfeitor, um deputado estadual chamado Hildebrando Pascoal, que tinha o hábito local de matar ou mandar matar as pessoas, distribuindo partes dos corpos por vários locais da capital do estado, neste caso, Rio Branco. Foi isso que eu fiz. Fui até o Acre, num determinado dia, uma terça-feira, passei 10 dias na capital do estado fazendo essa investigação, entrevistei lá mais ou menos 20 pessoas nesse período e consegui fazer uma reportagem, trouxe mais ou menos 5 horas de gravação, transformei estas 5 horas de gravação em 25 minutos da reportagem especial, portanto, fui investigar a participação de forma passiva ou ativa de Hildebrando Pascoal, então deputado estadual, que hoje está preso no crime organizado naquele estado. Tá. Quais foram as maiores dificuldades que você e sua equipe enfrentaram nessa elaboração da reportagem? Essa reportagem foi realizada por um veículo radiofônico, portanto, por uma emissora de rádio. E o rádio é um trabalho bastante solitário, diferentemente da televisão. No momento em que eu realizava a investigação lá na capital do estado, uma equipe da TV Globo também estava no mesmo hotel para fazer um trabalho para o Fantástico, com mais ou menos 6, 8 pessoas. Aquela equipe, no meu caso, apenas eu saí de São Paulo e fui para o Acre. A maior dificuldade, primeiro, o desconhecimento total. Eu nem sabia para que lado ficava o Acre, embora soubesse da existência do estado, mas não sabia sequer para que lado ficava. E depois, a segurança pessoal, porque eu estava sozinho num hotel e passei 4 ou 5 noites sem dormir, exatamente por já conhecer a história de Hildebrando Pascoal e pela preocupação de ou o próprio Hildebrando ou um capanga dele ou alguém mandado descobrir a minha presença ali e acontecer alguma coisa comigo. Então, talvez a maior, se fosse elencar, a preocupação de ser descoberto naquele momento, naquele hotel, por investigar a vida de Hildebrando Pascoal. Na sua opinião, Cal, por que Hildebrando Pascoal cometeu tantos crimes por tanto tempo e nada aconteceu com ele? Eu posso precisar para você que o que acontecia no Acre naquele momento é algo que nós conhecemos muito bem, esse algo chamado impunidade. Então, ele corrompia as instituições, a maior parte das instituições, entenda-se, ele corrompia a maior parte das pessoas, por um lado, e, por outro lado, as outras pessoas tinham muito medo dele. Ele chegou a matar um delegado da Polícia Federal. Então, imagine, num estado pequeno como Acre, uma capital muito menor, Rio Branco, capital daquele estado, 100 pessoas mortas num período de 2, 3 anos. Mortas com requintes de crueldade. Cabeça num lugar, braço no outro lugar, pernas no outro lugar. Então, qualquer um ficaria com medo. Diante, de um lado, a corrupção, por outro lado, o medo dessa violência limitada, todas as pessoas preferiam se calar
sobre o que acontecia ali. Então, a imprensa foi, pelo menos naquele momento, a ferramenta mais importante para denunciar e fazer com que o Debrando Pascoal perdesse o poder 5, 6 meses depois e até chegasse a ser preso por conta de todos os crimes cometidos. Sobre as fontes da sua reportagem, além do Tribunal de Justiça e todos os entrevistados, quais foram as outras fontes que você utilizou para fazer essa reportagem? Eu procurei exatamente as instituições, Rebeca, que temiam as atividades de Ildebrando Pascoal. Eu procurei, por exemplo, a Câmara Municipal numa terça-feira, às 5 horas da tarde, Câmara fechada, não havia sessão e não encontrei nenhum vereador. Fui à Assembleia Legislativa e lá encontrei várias fontes interessantes. Conversei com 4 ou 5 deputados. Fui ao Tribunal de Justiça, peguei os processos, analisei, conversei com promotores, conversei com juízes e conversei também com o cidadão comum. Aquelas pessoas que sofreram de forma direta ou indiretamente, um familiar foi agredido ou foi morto, com essas pessoas que sofreram com as atividades de Ildebrando Pascoal. Dessa forma eu consegui trazer para São Paulo tudo o que era necessário para montar um trabalho que nos deu a São Paulo e ao Brasil uma resposta importante sobre o que fazia o Ildebrando Pascoal. E quais equipamentos que a sua equipe utilizou e qual a importância de cada um deles, já que a equipe era tão reduzida? Equipe reduzida de 1. Na bagagem eu levava apenas 2 ou 3 livros, recortes de jornais, gravadores e pilhas e muita vontade, muita disposição para realizar o trabalho, porque eu faço questão de pontuar, a reportagem investigativa, além de tudo, é bastante estimulante. Então, apenas isso. Se você me perguntar o que de mais importante, então, nessa bagagem, o que de mais importante você levou? Eu diria para você o estímulo por realizar um trabalho que traria uma resposta importante para o Acre e também para o Brasil. Isso é que vale a pena nessa atividade. Qual foi a reação do povo acreano ao ver uma denúncia que todos conheciam, divulgada numa mídia? Respondo de forma muito rápida, alívio, porque os canais locais, alguns não tinham o interesse de divulgar por terem sido corrompidos. Outros, como as instituições, tinham medo, temiam pelas ações de Ildebrando Pascoal. Então eles precisavam de uma voz diferente, não necessariamente a minha ou de São Paulo, poderia ser do Rio, poderia ser de Minas, enfim. Precisavam de uma voz diferente para trazer à luz todos os acontecimentos locais. Então, pontuando, muitos deles com os quais eu conversei se sentiram aliviados por saberem que as notícias do Acre, pelas ações de Ildebrando Pascoal, chegariam numa cidade como São Paulo. Sim, você comentou que você chegou no hotel e não se identificou. Além disso, quais outros cuidados que você teve e até que ponto você acredita que vale a pena se arriscar por uma reportagem? No meu caso, lá no Acre, um lugar tão distante, cuja cultura é bastante diferente da nossa, e fazendo o que eu estava fazendo nessa investigação, era identificar sempre só quando necessário. No mais, o meu comportamento sequer era como turista. Procurava andar e me comportar como as pessoas locais, para ser identificado como as pessoas locais. A partir daí, até a chegada da informação era muito mais tranquila, muito mais fácil. Identificação, repito, só quando for necessário. Encerramos neste momento a primeira entrevista do Projeto 1001 e hoje tivemos o prazer de conversar com o professor e jornalista Cal Francisco. Muito obrigada, Cal, pela sua entrevista. Obrigado. E a você que nos acompanha, nosso muito obrigado e até a próxima.